Olá, boa noite. Boa noite a todas, bem-vindos. Vamos começar então o nosso webinar de hoje sobre o impacto psicológico do cancro da mama, desafios, estratégias e apoio com recursos a tecnologias digitais. E hoje temos a casa cheia, não temos só um convidado, e, e eu vou passar então às apresentações das nossas convidadas. Boa noite, Cristina, Diana e, e Beatriz, que se juntaram aqui a nós hoje para nos trazer este tema super importante e já vão perceber e vão ter espaço também para colocar as vossas perguntas. A Beatriz é investigadora no grupo de Patologia Experimental e Terapêutica. A Diana Ferreira é psicóloga clínica, doutoranda em sexualidade. E a Cristina Santos, psicóloga clínica e investigadora sénior. Bem-vindas, as três. E aqui conosco já temos bastantes mulheres a assistir e dizer-lhes que podem sempre ir colocando as vossas questões ao longo da apresentação, que depois vamos ter espaço para conversarmos. E passo então a palavra à Diana. Antes de mais, boa noite a todas, bem-vindas. Vou começar por apresentar aqui um bocadinho aquilo que nós vamos falar. Nós vamos falar essencialmente sobre três aspectos: os problemas psicológicos associados ao cancro da mama e o seu impacto, o apoio psicológico a sobreviventes de cancro da mama e o papel das tecnologias digitais, e, por fim, o projeto Inove Sensing, objetivos, como participar, contribuições e contactos. No fim, também teremos aqui uma sessãozinha de perguntas e respostas. Pronto, então começando aqui pelos problemas psicológicos associados ao cancro da mama. Hum, Acho que é do conhecimento da maioria de nós que a doença oncológica associa-se não só a sofrimento físico, mas também a elevado sofrimento emocional. Isto porque muitas mulheres muitas vezes anseiam pelo término dos tratamentos, achando que a situação vai ficar resolvida ali, vai ficar guardadinha ali e que podem retomar a vida normal. No entanto, isto muitas vezes não acontece desta forma. Muitas vezes estas dificuldades acompanham este retorno à vida normal, e aqui a vida normal entre aspas. E prova disso é que cerca de 25 a 30% das mulheres sobreviventes de cancro da mama necessita de algum tipo de apoio psicológico ou social durante este curso. E então, que problemas psicológicos são estes? Ora então, ansiedade, depressão, medo da recidiva, insónia, fadiga, alterações na imagem corporal e dificuldades sexuais e relacionais. Estas dificuldades podem surgir em qualquer fase do processo da trajetória oncológica, desde o diagnóstico, durante os tratamentos e no processo de cura, ou mesmo após todo o processo, e pode prolongar-se, ou estender-se durante muitos anos após o término do tratamento principal, ou primário, mesmo quando não há evidência de doença oncológica ou de recidiva da mesma. Ora, diversos aspectos que podem contribuir para o surgimento ou agravamento destes problemas nesta fase pós-tratamento, ou no fundo até a manutenção destes problemas que falámos anteriormente, sendo eles a incerteza associada à doença, possibilidade de recorrência do cancro, sabemos que é possível e não podemos negar, alterações de funções e papéis do casal e familiares, a consciencialização do impacto da doença e tratamentos. Muitas vezes, durante o processo de tratamento, as mulheres estão muito focadas em sobreviver, muito focadas no cancro, e só depois, após este processo terminar, é que muitas vezes há uma consciencialização sobre o impacto de todo este processo. E isto muitas vezes contribui, lá está, para o surgimento, agravamento ou manutenção dos problemas psicológicos. O facto de terem que lidar com os efeitos secundários ou sequelas dos tratamentos também contribui para estas questões. Sentimentos de isolamento e abandono ou sentimento de falta de apoio, isto muitas vezes acontece porque há uma redução do acompanhamento médico ou a redução do número de consultas. Muitas vezes os familiares, amigos e etc. também acabam por reduzir um bocadinho este suporte porque acham que o problema está resolvido e, portanto, já não necessitam de continuar a apoiar, e as mulheres acabam por sentir abandonadas e com diminuição do apoio e até um pouco isoladas. O facto de reviverem de forma recorrente os acontecimentos relacionados à doença é também um fator que contribui para estes problemas psicológicos, bem como o sentimento de perda. Isto caracteriza-se por, essencialmente, muitas mulheres acabam por referir que, após este processo oncológico, acabam por
ter uma redefinição daquilo que são enquanto pessoas, em relação aos outros, em relação ao mundo, e portanto às vezes há um sentimento de perda de si e da sua identidade. Vamos então agora falar, vou então agora falar especificamente sobre cada um destes problemas, nomeadamente o porquê surgem, como se mantêm e o que fazer em relação a cada um deles. Ora, em relação, começando aqui pela ansiedade, porque surge? A ansiedade muitas vezes surge logo desde o diagnóstico, e porque há aqui um choque relacionado ao diagnóstico e um medo associado à palavra cancro, e muitas vezes está também associado ao facto de haver aqui dúvidas sobre o sucesso dos tratamentos, em relação ao prognóstico, e tudo isto ocasiona ou aumenta aqui os níveis de ansiedade. Durante o processo de tratamento, muitas vezes esta ansiedade também é aumentada devido aos efeitos colaterais dos mesmos, devido ao medo associado às mudanças corporais, devido ao medo associado aos procedimentos cirúrgicos, médicos e etc. A ansiedade muitas vezes também surge associada ao medo da recorrência, há uma vigilância em relação a sintomas, portanto, isto há consequentemente um aumento desta ansiedade, e surge também muitas vezes ligada a preocupações em relação ao impacto que este processo todo vai ter na vida pessoal, na vida social, no trabalho, e entre outros. E como é que isto se manifesta? Como é que isto se manifesta na mulher? Um, Em termos de sintomas físicos, muitas vezes há aumento aqui de sintomas como tensão muscular, aumento da frequência cardíaca, sensação de aflição constante. Em termos emocionais e cognitivos, preocupação constante, pensamento muito no futuro, ansiedade antecipatória, mente acelerada. E em relação, e aqui também podemos incluir algumas dificuldades de concentração, e etc. Em relação a sintomas comportamentais, normalmente isto evidencia-se porque há uma necessidade da própria mulher de evitar situações que estão relacionadas ao cancro ou muitas vezes até procurarem aqui alguns sintomas e tudo mais que possam, ou que elas acham que possam indicar aqui algum sinal de recorrência. Ora, o que é que podemos fazer? Intervenção psicológica. A intervenção psicológica vai aqui ajudar a identificar e a trabalhar certos pensamentos e comportamentos que estão associados à ansiedade. Se necessário, intervenção psiquiátrica e tratamento farmacológico. Educação e informação. Este processo é super importante. Isto deve ser tido em conta durante todo o processo e mesmo após o término dos tratamentos, ou seja, perguntar aos médicos, falar com os médicos que os acompanham sobre o processo de tratamento, que tipo de tratamentos vão fazer, que efeitos podem esperar, que sequelas podem ter. Isto aqui acaba por reduzir um bocadinho o medo e as suposições e, consequentemente, diminuir aqui os níveis de ansiedade. Técnicas de relaxamento, normalmente costumam ser muito eficazes, também na gestão da ansiedade e do stress, e obviamente o autocuidado, que vai estar aqui presente em quase todas estas dificuldades, mas realmente é algo muito importante. E quando falamos de autocuidado, falamos de um autocuidado físico, de um autocuidado emocional, e a intervenção psicológica está aqui incluída também. Portanto, cuidar com a alimentação, algum exercício físico sempre que possível, ter atividades prazerosas, passar tempo com quem realmente gostam ou que as fazem sentir bem, e é isto. Em relação à depressão, porque surge aqui um bocadinho à semelhança da ansiedade, surge também devido ao impacto emocional do diagnóstico e aos efeitos do tratamento. Aqui muitas vezes, nós sabemos que o cancro muitas vezes está associado a elevada mortalidade e isto acaba por causar aqui algum sentimento de tristeza, desamparo e tudo mais, e estes sentimentos acabam por conduzir aqui a sintomas mais depressivos. Mudanças na imagem corporal, estão também associadas ao desenvolvimento de questões depressivas, diminuição da autoestima associada às alterações da imagem corporal, alterações na vida social e funcional. Normalmente, durante o percurso ou a trajetória oncológica, as pessoas acabam por ter uma redução das interações sociais, acabam por ter aqui algum impacto também funcional, estão mais cansadas, têm fadiga adicionada, às vezes algumas dores, e tudo isto contribui para sentimentos depressivos. Medo e incertezas também são fatores que contribuem para a depressão. Medo da recorrência e incertezas face ao futuro. Ora, como se manifesta? Tal como na ansiedade, sintomas físicos, emocionais, cognitivos e comportamentais. Em termos de sintomas físicos,
maioritariamente cansaço, dificuldades para dormir, alterações do apetite, em termos emocionais e cognitivos, aqui desmotivação, perda de interesse em atividades que anteriormente eram prazerosas, lentificação, alguma lentificação mental, dificuldade para recordar certas questões, e em termos comportamentais, muito típico, algum isolamento social, algum afastamento de determinados contextos sociais e redução de algumas atividades diárias ou comportamentos ou atividades que até são prazerosas ou que eram prazerosas e que deixam de ser. E, portanto, há uma redução deste tipo de atividades. Ora, o que é que nós podemos fazer? Tal como na dificuldade anterior, intervenção psicológica, é muito eficaz aqui para ajudar a lidar com estas questões todas e, se necessário, obviamente, acompanhamento psiquiátrico e tratamento farmacológico. Aqui, à semelhança do que falámos anteriormente, educação e informação sobre todo o processo, perguntar, esclarecer dúvidas, até procurar alguma informação em, obviamente, contextos e mesmo em questões digitais e online, tudo o que for validado cientificamente e que for real. Estilo de vida e autocuidado, tal como falámos anteriormente, e aqui técnicas complementares como yoga, relaxamento, mindfulness, pronto, e entre outras. Medo da recidiva é uma outra dificuldade psicológica muito recorrente em sobreviventes de cancro da mama e surge essencialmente devido a experiências negativas do diagnóstico e tratamento. Há aquele medo constante de ter que passar por tudo novamente e ter que viver todo o processo novamente, incerteza face ao futuro, isto porque dificilmente ou nunca vai haver aquela confirmação de que está completamente curado e que nunca mais vai reaparecer a doença. A monitorização contínua, ou seja, a ida a consultas médicas, os exames de rotina, isto muitas vezes faz aumentar o medo, que possa eventualmente voltar a aparecer o cancro. Mudanças físicas e emocionais duradouras. Estas mudanças muitas vezes estão associadas, por exemplo, a dor e fadiga, que são interpretadas como sinais de recorrência. As pessoas acabam por achar que são sinais de recorrência do cancro, quando na verdade são consequências ou efeitos adversos dos tratamentos e de todo o processo oncológico. E influências externas. Portanto, as influências externas, nomeadamente notícias, informações sobre pessoas que tiveram uma recidiva, muitas vezes também acaba por aumentar este medo associado ao retorno do cancro. Ora, como é que se manifesta? Não diferente das situações anteriores, em termos de sintomas físicos, e os sintomas físicos muitas vezes são idênticos aos sintomas físicos que ocorrem na ansiedade, portanto, inclui muitas vezes até crises de ansiedade prévias a exames, a consultas médicas, aumento da tensão muscular, aumento da frequência cardíaca, sintomas muito típicos realmente em relação àquilo que falamos no início, direcionados à ansiedade. Sintomas emocionais e cognitivos, preocupações constantes, o pensamento ruminativo sobre o passado, sobre o futuro. Em termos comportamentais, muitas vezes há pessoas que acabam por ter alguma dificuldade e até tentam evitar consultas médicas, exames e etc., porque realmente há aqui muito medo. Outras pessoas acabam por aqui estar constantemente a pesquisar ou tentar saber informações sobre sintomas, sobre recidiva e etc. Portanto, é mais uma das formas como isto se manifesta. E o que é que nós podemos fazer? A esta altura, acho que já toda a gente sabe que intervenção psicológica é realmente um dos fatores mais importantes para trabalhar este medo da recidiva. Aqui a educação e informação novamente, no fundo, informar-nos com os profissionais que nos acompanham realmente como é que isto da recidiva acontece, qual é a probabilidade, perguntar sem supor nada. Aqui a manutenção do autocuidado sempre. Aqui este fator adicional que não falámos anteriormente, mas é super importante neste processo, que é o estabelecimento de metas e propósito, isto porque muitas vezes durante o processo, a trajetória do cancro, ou mesmo quando este termina, a rotina fica muito desregulada e as pessoas acabam por viver muito para o processo de sobrevivência e de tratamento, e o facto de estabelecerem novas metas, novos propósitos para a sua vida, faz com que tirem o foco
deste medo, e, portanto, acabem por ocupar um bocadinho o seu dia e a sua mente com outras questões que são também importantes, e, portanto, tiram aqui um bocadinho este medo. Técnicas de relaxamento e gestão do stress, e isto pode ser aprendido aqui na intervenção psicológica. Portanto, relaxamento muscular, mas também outras técnicas de respiração diafragmática e etc. De relação à insónia, como um outro problema psicológico, e porquê é que surge? A insónia surge devido ao impacto emocional de tudo isto. Todos nós sabemos que quando estamos emocionalmente mais instáveis, quando estamos um bocadinho mais ansiosos, um bocadinho mais tristes e etc., muitas vezes isto implica ou tem um impacto muito grande na qualidade do nosso sono. Devido aos efeitos colaterais dos tratamentos, quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal, muitas vezes tem aqui um impacto na qualidade do nosso sono. As alterações na rotina, isto porque durante o processo de tratamento ou mesmo após, as pessoas ainda estão a retomar a sua vida normal, às vezes já retomam o trabalho, e há esta alteração na rotina, às vezes acabam por dormir mais tempo de qualquer, acabam por estender um bocadinho mais o sono, de manhã, acabam por dormir um bocadinho mais tarde, e esta alteração na rotina faz com que haja aqui probabilidade de aumento de insónias. Fatores psicológicos e comportamentais também, portanto, como tínhamos falado no início, questões relacionadas com a ansiedade, com medo da recorrência, pensamentos negativos constantes em relação à probabilidade de voltar a aparecer o cancro novamente, incertezas sobre o futuro, isto tudo vai ter impacto na qualidade do nosso sono. E como é que isto se manifesta? Com dificuldade para iniciar ou manter o sono, com despertar precoce e com sintomas diurnos associados. E os sintomas diurnos são, por exemplo, aquela sensação de o sono não foi reparador logo ao acordar, ou durante o dia alguma irritação, alguma baixa produtividade e alguma necessidade de fazer umas cestas ou dormir um bocadinho durante o dia. Pronto, é desta forma que se vai manifestando este impacto na qualidade do sono. O que é que nós podemos fazer? Bem, daqui já não começa com intervenção psicológica, mas ela é igualmente importante, igualmente relevante neste processo, porque dá e ensina estratégias para conseguirmos regular o nosso sono, mas a higiene do sono, quando aqui como o ponto mais importante, é essencial neste processo. E o que é que isto significa? Higiene do sono inclui nós tentarmos estabelecer uma rotina, horários para dormir e acordar mais ou menos constantes ao longo da nossa semana. Isto inclui fins de semana, portanto, tentar dormir e acordar mais ou menos à mesma hora, tentar aqui reduzir estímulos perto da hora de dormir, estímulos como luzes, como estimulantes, cafeína, bebidas açucaradas ou qualquer tipo de açúcar, reduzir as luzes dos telemóveis, dos computadores e etc. Portanto, tentar estabelecer aqui um ambiente acolhedor, um ambiente sossegado, com uma luz um bocadinho mais baixinha, não tão forte, para promover aqui um sono mais tranquilo. Aqui reduzir esta questão de higiene do sono também se aplica na redução das cestas durante o dia, especialmente mais perto do final do dia. Portanto, se eventualmente for mesmo necessário sentir a mesma necessidade das cestas, estas devem ser o mais cedo possível e num curto período de tempo, para que depois não tenham um impacto tão grande à noite na qualidade do sono. Atividade física e rotina diária, isto é também muito importante. Atividade física tendencialmente da parte da manhã, para depois não ter aqui um impacto na qualidade do sono. E práticas complementares. Pronto, isto significa exercícios de relaxamento, meditação, exposição à luz solar pela manhã, que acaba por regular aqui o ciclo circadiano, e entre outros. Em relação à fadiga, porque é que surge? A fadiga surge devido aos efeitos colaterais dos tratamentos, tal como surgem as outras dificuldades que falamos anteriormente. Obviamente, aqui também relacionada com questões emocionais e psicológicas, ansiedade, medo da recorrência, tem aqui um impacto físico e isto implica também aqui a fadiga. Alterações do sono, portanto, má qualidade de sono vai significar que no dia seguinte vamos estar mais cansados, com mais fadiga. Perda de condicionamento físico também está muito associada à fadiga, e isto quer dizer o quê? Muitas vezes, durante o processo de tratamento, as mulheres acabam por reduzir, por várias razões, a prática de alguma atividade física, tornam-se um bocadinho mais sedentárias, isto, consequentemente, vai causar aqui uma diminuição da massa muscular, o que ocasiona aqui mais fadiga e mais incapacidades. A dor crónica, que muitas vezes é uma sequela deste processo todo, também está associada à fadiga,
e déficits nutricionais, que muitas vezes também existem devido a todo o processo de tratamentos, devido muitas vezes à diminuição da ingestão de certos alimentos durante o processo de tratamento, devido à perda do apetite, etc. Às vezes há déficits nutricionais que, consequentemente, estão associados a esta fadiga. É importante referir que esta fadiga nem sempre é uma fadiga só física, muitas vezes é uma fadiga física, uma fadiga mental e emocional também. Como é que isto se manifesta? Portanto, através de sintomas físicos, falta de energia, cansaço, que não melhora com o descanso, e cansaço muitas vezes excessivo face a atividades simples. Às vezes as atividades simples não justificam um cansaço tão intenso. Um, Em termos emocionais, isto acaba por causar aqui alguma desmotivação. Um, em termos cognitivos, dificuldades de concentração, algumas dificuldades de memória, e em termos funcionais, isto acaba por ter um impacto muito grande porque há uma dificuldade para conseguir manter determinadas atividades, as pessoas têm necessidade de reduzir certas atividades e acabam por se sentir frustradas, um bocadinho inúteis, porque não conseguem fazer aquilo que faziam anteriormente. O que fazer? Para surpresa de ninguém, a intervenção psicológica, obviamente, porque vai auxiliar aqui, vai dar aqui muitas estratégias que vão ajudar aqui, além de planear o dia para reduzir esta fadiga, estratégias de conservação de energia. Isto tudo é muitas vezes ensinado e aplicado na intervenção psicológica, intervenção médica se for necessária. A prática de atividade física é super importante para melhorar aqui o condicionamento físico, alimentação saudável e hidratação, obviamente. Melhora da qualidade de sono é super importante. Sem uma boa qualidade de sono não há uma boa saúde mental e, portanto, fadiga não está fora destas questões. Um, e pronto, e uma rotina equilibrada, ou seja, intercalar aqui atividades com momentos de descanso, sempre que possível delegar algumas tarefas, pedir aqui ajuda, apoio, isto acaba por ajudar a colmatar esta dificuldade. Ora, alterações na imagem corporal são uma outra dificuldade psicológica verificada em sobreviventes de câncer da mama e surge devido, obviamente, a mudanças físicas visuais. Isto aqui está pronto, relacionado, obviamente, com as cirurgias e a perda de uma mama ou de eventualmente das duas, devido aos efeitos dos tratamentos, devido à queda do cabelo, alterações na pele e outras questões que acabam por ter aqui um impacto muito grande em termos visuais e físicos e contribuem para uma alteração na imagem corporal. O impacto emocional e social também está relacionado com isto. Muitas vezes estas mulheres acabam por se comparar muito com padrões de beleza ditos pela sociedade. Isto acaba por causar aqui uma imagem corporal muito negativa. Todo o medo do que os outros vão pensar, de como os outros vão reagir à sua imagem corporal, também causa aqui uma imagem corporal negativa. Perda da funcionalidade, muitas vezes após uma cirurgia, após cirurgias ou após tratamentos mais complicados, as pessoas têm menor funcionalidade, isto dá a sensação de inutilidade ou incapacidade e ocasiona aqui também igualmente uma alteração na imagem corporal e, por fim, alterações na sexualidade. Estas alterações na sexualidade vamos falar mais à frente, mas acabam por ser, portanto, alterações na sexualidade muitas vezes ocasionam aqui alterações na imagem corporal e vice-versa. Okay? Pronto, como é que isto se manifesta? Emoções e pensamentos negativos, vergonha, culpa, sentimentos de inutilidade, sensação de perda da feminilidade, baixa autoestima. Pronto. Em termos comportamentais, muitas vezes há o evitamento em relação à imagem, portanto, dificuldade em ver-se ao espelho, dificuldade em mostrar o corpo despido, o corpo nu a outras pessoas, ao parceiro, à família. Isto depois muitas vezes tem aqui um impacto relacional, quer com o parceiro ou com a parceira, quer com as outras pessoas do ciclo social, porque há realmente este medo, como falámos anteriormente, de o que é que vão pensar, o que é que vão perguntar, o que é que vão achar de mim agora, que estou tão diferente face àquilo que era anteriormente. E obviamente tudo isto, portanto, estas alterações na imagem corporal vão obrigatoriamente, ou obrigatoriamente não, mas vão causar aqui efeitos muito negativos na saúde mental. Pronto, o que podemos fazer? Intervenção psicológica essencial,
e porque vai permitir aqui, ou vai auxiliar no ajustamento à nova imagem corporal. Reconstrução da autoimagem, isto implica aqui cirurgias estéticas, reconstruções mamárias e entre outras. Educação e autoexploração, isto aqui significa que é muito importante estas mulheres perceberem que as alterações na imagem corporal são resultado de um processo de sobrevivência e que às vezes é preciso redefinir o padrão de beleza que estas têm, e portanto este processo é também muitas vezes feito através da intervenção psicológica. E aqui a autoexploração significa que incentivar estas mulheres a começarem a olhar para si de uma outra forma, a começarem a tentar usar aqui alguma maquilhagem, uma roupa que faça-nos sentir mais bonitas. Isto aqui vai aqui puxar aqui um bocadinho para a questão do autocuidado novamente, portanto, tudo isto vai melhorar aqui esta questão da imagem corporal, cuidar delas, um, olhar para si, vestir uma roupa que realmente as faça sentir mais bonitas, mais atraentes e pedir aqui também muitas vezes a validação da outra pessoa, das pessoas que estão perto do ciclo social, porque muitas vezes a percepção que nós temos, que a outra pessoa acha de nós, muitas vezes não é aquilo que a outra pessoa realmente acha, e sentirmos esse feedback é super importante. Aqui a comunicação nas relações íntimas é também importante, porque muitas vezes estas alterações na imagem corporal vão ter um impacto muito grande nas relações íntimas. Explicar, expressar sentimentos, pensamentos em relação ao corpo, é super importante. A participação em grupos de apoio, isto porque permite compartilhar experiências e que a mulher sinta que não está a passar por aquilo sozinha, que há outras mulheres a passar pelo mesmo e na mesma situação. No fundo, aqui uma identificação por pares. E por fim, atividades de validação social. Isto quer dizer o quê? Por exemplo, envolverem-se em atividades que estimulem aqui ou que promovam a diversidade corporal. Por exemplo, tentarem procurar pessoas que tiveram um ajustamento físico ou de imagem corporal positivo, pessoas que passaram por este processo de alteração corporal e que, entretanto, conseguiram recuperar e ajustarem-se mais positivamente a esta imagem. Dificuldades sexuais são outros dos problemas psicológicos associados a este processo e porque surgem devido a mudanças hormonais, que muitas vezes ocasionam secura vaginal, aqui alguma dor, dificuldades de excitação e diminuição do desejo, o impacto físico dos tratamentos, muitas vezes as cicatrizes e o processo as cirurgias muitas vezes alteram a sensibilidade. Alterações na imagem corporal, obviamente, quando há esta autoimagem negativa é sempre mais difícil o envolvimento em relações sexuais, há sempre o medo, o julgamento, e obviamente questões emocionais e psicológicas, portanto, muitas vezes estas dificuldades emocionais, a ansiedade, o medo da recorrência, está ali constantemente e faz com que estas dificuldades sexuais sejam mais notórias. Portanto, há uma dificuldade muitas vezes em conseguirem estar presentes no momento da interação sexual, porque estão com a mente no outro lado, nomeadamente no medo da recorrência, naquilo que passaram, naquilo que viveram e etc. Portanto, como é que isto se manifesta? Portanto, diminuição do desejo sexual, dor e desconforto durante o sexo, dificuldade de excitação, lubrificação ao orgasmo, diminuição do prazer e sensação de desconexão emocional. Tal como falei anteriormente, muitas vezes esta dificuldade de conseguirem estar conectadas ao momento presente durante a interação sexual. O que é que se pode fazer? O que é que se pode fazer? Intervenção psicológica, consulta médica especializada, terapia sexual também, explorar novas formas de intimidade consigo mesma e com o parceiro ou com a parceira. Aqui, quando se fala em novas formas de intimidade, fala-se em tentar desconstruir a questão da penetração, tentar outras formas de intimidade que não envolvam este processo, que envolvam carícias, toque e etc. Comunicação com o parceiro sobre estas dificuldades. Muitas vezes a comunicação não existe e, portanto, há depois um afastamento emocional por parte da outra pessoa porque não sabe exatamente aquilo que se está a passar. Portanto, comunicar sobre isto é super importante até para se ajustarem a uma nova forma de se relacionarem fisicamente, sexualmente, intimamente. Fisioterapia do pavimento pélvico pode também ser algo importante e que vai dar aqui uma ajuda nestas dificuldades sexuais, especialmente quando estão associadas a
funcionamento sexual e porque a fisioterapia do pavimento pélvico ou porque a zona pélvica, portanto, são os músculos que suportam ali órgãos como a bexiga, como o útero, como o intestino, muitas vezes acabam por ter aqui algum comprometimento devido aos tratamentos e ao processo oncológico e, portanto, a fisioterapia do pavimento pélvico vai permitir ali o relaxamento ou vai promover ali o relaxamento muscular e, consequentemente, diminuir aqui alguma possível dor durante a atividade sexual que possa existir. Uso de dispositivos sexuais e acessórios, lubrificantes, vale tudo, para tentar aqui colmatar dificuldades, acrescentar aqui coisas novas à relação e etc. Por último, dificuldades relacionais. E porque é que elas surgem? Surgem devido ao impacto emocional que existe da própria mulher e também do ou da parceira. Portanto, a parceira ou o parceiro aqui também acabam por sofrer muito com todo este processo e a ansiedade muitas vezes também existe, o medo da recorrência também existe no parceiro ou na parceira e tudo isto muitas vezes acaba por causar aqui um certo afastamento e alguma dificuldade relacional. Muitas vezes o parceiro ou a parceira acaba por ter aqui um papel de cuidador durante o processo ou durante a trajetória oncológica e muitas vezes o conseguir desligar deste papel e voltar ao papel anterior, ou que existia anteriormente, às vezes é difícil, isso faz com que haja aqui algumas dificuldades relacionais. Comunicação sexual reduzida. Muitas vezes esta comunicação sexual não existe, portanto, falar sobre as dificuldades pelos quais está a passar, o que é que podem fazer para tentar reconstruir a sua sexualidade. Isto é super importante, mas muitas vezes não existe e é por isso que estas dificuldades relacionais surgem. Mudanças na intimidade, às vezes há este afastamento, há esta falta de iniciativa, há este medo também associado, obviamente, às questões da imagem corporal, portanto, mudanças nestas dinâmicas da relação e com o parceiro, e entre outras. Como é que isto se manifesta? Afastamento emocional, sexual e íntimo, muitas vezes entre ambos os elementos do casal. Há também uma alteração na dinâmica do casal, muitas vezes, e esta alteração é às vezes acompanhada de conflitos, mal-entendidos, e há também aqui associado o medo da rejeição. E este medo da rejeição acontece muitas vezes por ambos os elementos do casal. O que é que se pode fazer? Terapia de casal é muito benéfica neste ponto, tentar reconstruir aqui a ligação e a conexão emocional, física e sexual, intervenção psicológica individual, com a parceira ou com a própria mulher, melhorar a comunicação, tal como falámos anteriormente, redefinir a intimidade e tal como falámos anteriormente, tentar aqui encontrar novas formas de conexão emocional e sexual, aqui desligar um bocadinho do que é o sexo penetrativo e focar mais nas questões sensoriais, massagens aqui também muitas vezes associadas, toque, exploração sensorial e etc. E obviamente reforçar aqui os movimentos positivos entre o casal, portanto, tentar aqui, isto muitas vezes é também feito durante o processo de intervenção psicológica, ou durante o acompanhamento psicológico, que haja aqui novamente, restaurar novamente atividades, momentos que anteriormente faziam e gostavam enquanto casal e que foram perdidos ou que deixaram de ser feitos durante o processo ou a trajetória oncológica. E, e pronto, e é isto. Como a Diana referiu, a intervenção psicológica é um aspecto importante e, portanto, o acesso a consultas de aconselhamento psicológico ou psicoterapêutico, mas muitas vezes é difícil acedermos a este tipo de apoio, seja porque há barreiras muitas vezes geográficas em que é difícil recorrermos ou acedermos a este tipo de serviços, seja porque existem também barreiras organizacionais, muitas vezes não existem profissionais suficientes nos serviços de saúde para dar o apoio necessário e muitas vezes não existe até compatibilidade de agendas, não é? Para que as pessoas possam aceder aos serviços num momento conveniente. E por fim existem ainda outras barreiras atitudinais, muito relacionadas com o estigma associado ainda à procura de apoio psicológico e que muitas vezes dificulta ou impede o acesso das pessoas a este tipo de serviço. E, portanto, muito mais frequentemente ou mais recentemente, embora a investigação nesta área tenha surgido já há bastantes anos, mais recentemente
têm surgido estratégias alternativas e modelos mais inovadores de prestação de apoio psicológico neste contexto. E, essencialmente, mais recentemente, e sobretudo desde a Covid-19, que veio dar um impulso aqui a esta área, têm surgido várias estratégias de apoio psicológico, aquilo que podemos chamar apoio psicológico digital, e que visam essencialmente o uso de tecnologias digitais para a prevenção, o tratamento e a reabilitação de problemas psicológicos, com o objetivo máximo de promover a saúde mental. E desculpa, isso assim. Eu não estou a conseguir passar. E, essencialmente, quando falamos de tecnologias ou de apoio psicológico digital, estamos a falar de uma grande variedade de tecnologias, ou seja, tecnologias que podem ir desde as mais simples, como por exemplo a utilização do e-mail, a tecnologias mais complexas, como por exemplo aquelas que utilizam, que recolhem dados com sensores e que utilizam inteligência artificial. E o apoio psicológico digital surge ou pode ser utilizado para vários fins, ou seja, desde logo para prestar apoio emocional quando o diagnóstico e do tratamento, para o aconselhamento ou apoio à gestão daquilo que são os tratamentos e os efeitos secundários do tratamento, para a gestão dos sintomas psicológicos, de que a Diana estava a falar anteriormente, e também para o planeamento e apoio à adaptação pós-tratamento. Não podemos também esquecer o apoio aos familiares e aos cuidadores, que é muito importante e pode também ser prestado por esta via. E funciona de várias formas. Existem várias tecnologias, várias modalidades de intervenção associadas ao apoio digital e que vão oscilar desde a automatização total, por exemplo, a utilização de soluções totalmente automáticas utilizadas pela pessoa, até à combinação de ferramentas digitais que podem ser combinadas com a intervenção face a face, mais tradicional. Sempre ou muitas vezes numa lógica de promoção do autocuidado, em que a pessoa pode adquirir conhecimento e estratégias, ferramentas para gerir as suas dificuldades emocionais. E vamos ver algumas destas soluções. Talvez a mais conhecida seja a consulta psicológica online. Eu penso que todos nós ficamos familiarizados com estas formas de apoio desde a Covid-19. E esta consulta é muito semelhante àquilo que é a consulta face a face, a consulta psicológica tradicional, só que é realizada essencialmente através de plataformas digitais. Plataformas que podem ir desde a videochamada, que é aquela com a qual estamos mais familiarizados neste tipo de interação e apoio psicológico, mas que podem também decorrer noutros meios, como por exemplo o chat, o e-mail ou então aplicações móveis. E, como dizia, esta é uma modalidade utilizada mais recentemente, sobretudo em Portugal e após a Covid, mas tem uma longa história de investigação e, portanto, intervenções baseadas em terapia cognitivo-comportamental têm sido amplamente estudadas quando entregues através destas vias digitais e têm vindo a ser consideradas equivalentes às intervenções presenciais, sobretudo naquilo que é o tratamento da ansiedade e depressão. E estas intervenções podem funcionar ainda de forma síncrona, ou seja, face a face, em tempo real, em que o terapeuta e a pessoa estão em consulta em simultâneo, ou então podem ocorrer de forma assíncrona, em que há uma troca de mensagens que vai ocorrendo em momentos distintos do dia e de acordo com a conveniência de cada um dos atores deste processo. Uma outra forma de apoio, talvez a mais conhecida, mais antiga, embora apenas muito recentemente em Portugal tenha sido criada uma linha pública de apoio às preocupações e desafios psicológicos, a verdade é que começam a fazer parte destas intervenções digitais e remotas também as linhas de apoio psicológico, que podem ser mais generalistas, por exemplo, para intervenção em crise, em momentos de maior dificuldade, ou podem ser mais específicas, como por exemplo no caso das linhas de apoio da Liga Portuguesa contra o Cancro, em que existe uma linha dedicada especificamente para dar apoio psicológico a sobreviventes de cancro e também a familiares destas pessoas. Uma outra solução digital muito frequentemente utilizada são as aplicações móveis.
Estas aplicações podem ter vários fins, mas visam essencialmente proporcionar uma maneira prática e acessível de informar, de monitorizar, seja sintomas, seja comportamentos, e também de apoiar durante o processo de tratamento oncológico. E servem estes fins, ou seja, essencialmente para promover ou para veicular, proporcionar a educação e informação de que a Diana falava e que é tão importante, a monitorização destes efeitos adversos para que a pessoa possa começar a geri-los melhor e também, em conjunto com o seu médico, explorar novas estratégias de controle dos mesmos, promover a adesão ao tratamento, facilitar também o lembrar de algumas terapêuticas que têm que ser feitas em dado momento, e também para a gestão do bem-estar psicológico. E funcionam essencialmente de várias formas. Podem funcionar como repositórios de informação, podem cumprir esta função de agendamento e de lembretes, e podem também auxiliar nas estratégias de promoção e bem-estar psicológico. Por exemplo, estratégias como a meditação e o relaxamento muitas vezes estão embebidas nestas aplicações móveis e podem ser utilizadas de forma autónoma pelas pessoas. Outra estratégia digital que é muito importante neste contexto são também os grupos de apoio online. Estas são geralmente comunidades virtuais, vão surgindo muitas vezes de forma orgânica, são criadas entre pares, entre pessoas que têm a mesma experiência ou que estão a passar por um processo idêntico, e que essencialmente servem para partilhar experiências, colocar questões, proporcionar apoio emocional mútuo. Por exemplo, em Portugal e no âmbito do cancro da mama, estou a lembrar-me da Careca Power, que foi uma iniciativa que surgiu no Facebook, precisamente criada assim, para dar apoio, o apoio que era sentido como necessário, e que progressivamente foi evoluindo e que hoje em dia é uma associação que apoia este grupo grupos de sobreviventes de cancro da mama. Este tipo de grupos podem utilizar várias ferramentas, como estava a dizer, redes sociais, mailing lists, fóruns de discussão, e podem ser moderados ou não moderados. E podem ser síncronos, ou seja, as pessoas conversam em simultâneo ou ao mesmo tempo, ou então em momentos diferidos. Há aqui alguns aspectos importantes relacionados com os grupos de apoio online, que são, muitas vezes, quando são moderados, ou por profissionais de saúde, ou por pelas pessoas que os estão a dinamizar, podem, de alguma forma, limitar aquilo que é a expressão das pessoas nestes grupos, mas quando não são moderados podem também veicular informações erradas ou podem ter um impacto negativo não antecipado no nosso bem-estar, e portanto é preciso gerir de alguma forma, de forma adequada, a utilização destes grupos e tentar perceber quando é que eles nos podem ser úteis ou quando é que estão a ser deletérios. Outra ferramenta muito comum e que agora, com o advento do chat GPT, toda a gente começou a perceber como funciona e qual a potencialidade, quais as vantagens deste tipo de ferramentas, são os chatbots. E os chatbots são essencialmente robôs conversacionais que são criados para fornecer apoio, informações e acesso a recursos em tempo real, e também que são, de alguma forma, customizados às necessidades dos utilizadores. Essencialmente prestam apoio através de uma lógica conversacional. E servem para vários fins: para a informação educacional, para o apoio à gestão de sintomas, face ao questionamento do utilizador, para um acompanhamento após o tratamento, para a prestação deste suporte emocional e psicológico, e também para aconselhamento sobre estilos de vida saudáveis. E podem funcionar de duas formas: ou baseados em regras, em que a informação foi pré-definida e as interações estão pré-definidas e nós clicamos, por exemplo, na caixinha da informação que mais nos convém, ou então podem utilizar inteligência artificial generativa, como é o caso do ChatGPT, e nessas circunstâncias aquilo que acontece é que o algoritmo vai, em função da probabilidade de resposta ou da informação que virá a seguir, responder de forma mais ou menos espontânea ou pelo menos definida, criada em tempo real, à questão concreta da pessoa. Outra modalidade de intervenção é a realidade virtual e aumentada. Essencialmente consiste na utilização de ambientes de realidade virtual em que a pessoa interage com este ambiente estando completamente imersa nesta realidade alternativa.
e que serve para fins geralmente de gestão de dor e de ansiedade. Há vários programas que são entregues através de realidade virtual, podem servir também para apoio psicológico e emocional, a simulação da própria consulta em contextos virtuais, quando isto não é possível fazer noutros contextos ou as pessoas não conseguem estar nestes contextos, para educação interativa e também para fins de reabilitação. Eles podem funcionar inteiramente neste mundo virtual, e a isso chamamos programas de realidade virtual, ou então podem combinar-se com a realidade e integrar na nossa realidade, alguns objetos virtuais colocados apenas no mundo real. Por exemplo, se tivéssemos que aprender a fazer um determinado penso, por exemplo, na sequência da cirurgia, esta realidade aumentada poderia ajudar-nos, por exemplo, a perceber onde é que nós temos que colocar a mão ou o penso, ou como é que ele deve ser colocado para que seja colocado com sucesso. Temos ainda programas online de autocuidado, são programas estruturados de autocuidado, que são entregues através de plataformas web ou então de aplicações móveis e que são baseados em modelos psicoterapêuticos e que conjugam estas duas coisas que a Diana falava. Portanto, informação importante sobre as condições, sobre a ansiedade, sobre a depressão e também estratégias que são utilizadas para gerir estas dificuldades. E são programas que são entregues geralmente de forma prescritiva, por exemplo, semanalmente, em que as pessoas vão recebendo conteúdo educativo e estratégias para começarem a utilizar para elas mesmas conseguirem gerir as suas dificuldades. Funcionam de várias formas, podem ser totalmente autoguiados, portanto a pessoa utiliza o programa automatizado e de forma autónoma. Podem ser guiados, por exemplo, em momentos diferidos, assincronamente por um terapeuta, ou então podem ser combinados com videoconferência ou então com intervenções face a face. Utilizam vários tipos de tecnologias, como vos dizia, portanto, plataformas web, aplicações móveis, dispositivos vestíveis, portanto, pulseiras desportivas. Pode-se combinar com este tipo de intervenções a recolha de outros dados, podem ser úteis à monitorização da condição psicológica das pessoas que utilizam estas intervenções. Em termos de eficácia, também são intervenções que, apesar de serem quase inexistentes, sobretudo em Portugal, têm já bastante evidência de eficácia e que são muito utilizadas noutros contextos, noutros países e também muitas vezes no contexto de investigação. E onde aceder? É difícil aceder, como vos dizem, em Portugal existem muito poucas iniciativas. Uma das iniciativas em que este tipo de intervenções estão a ser entregues ou disponibilizadas são através do projeto de que a Beatriz vos vai falar em seguida. Por fim, temos soluções que utilizam inteligência artificial e sensores, que podem ser utilizadas singularmente, per si, ou então podem ser acopladas com estas intervenções de autocuidado que eu vos falava anteriormente. E o que é que elas fazem? Utilizam essencialmente estes modelos matemáticos avançados para monitorizar e analisar dados que são recolhidos de forma contínua e automática, por exemplo, através dos sensores que temos nos nossos smartphones ou sensores que temos nestas pulseiras desportivas. E podem servir vários fins. Portanto, podem servir para apoiar o diagnóstico precoce de condições psicológicas, podem servir para prever a evolução destas condições e também a resposta ao tratamento que as pessoas terão, com base nestes dados que são recolhidos, e também para fazer a monitorização contínua destes estados de saúde e sintomas psicológicos. Como referia a Diana, muitas vezes as problemáticas principais surgem após o tratamento primário, quando as pessoas estão a regressar ao seu contexto de vida habitual, ao seu trabalho, onde as estratégias de apoio são mais escassas, porque as pessoas já vão menos frequentemente aos contextos hospitalares e, portanto, este tipo de soluções são muito úteis em fazer esta ponte e monitorização e garantia que estas condições psicológicas são identificadas em tempo útil e nos contextos de vida real das pessoas. Como funcionam? Desta forma, portanto, capturam, recolhem dados, analisam estes dados que podemos chamar de expressão digital do comportamento humano e nos permitem perceber se existem alterações nesse comportamento humano que são compatíveis com este tipo de quadros e nos alertam mais precocemente para podermos intervir. Estas intervenções têm várias vantagens,
mas também desvantagens. Portanto, vamos falando em algumas delas. São mais acessíveis, convenientes e flexíveis, portanto, podemos utilizá-las no nosso tempo, de acordo com o nosso ritmo, integrá-las no nosso plano de autocuidado e tendencialmente tendem a ser menos dispendiosas, porque desde logo não obrigam à deslocação e muitas vezes obrigam a que, ou podem permitir que exista uma menor infraestrutura, por exemplo, por parte dos profissionais que têm que suportar com consultórios e, portanto, podem facilitar ou diminuir o custo das consultas. Outro aspecto importante é este aspecto de redução do estigma associado à procura de apoio, porque muitas destas soluções têm elevada privacidade e são também, podem ser muitas vezes utilizadas em total anonimato. Tem, no entanto, também algumas desvantagens. Desde logo, a comunicação não verbal surge mais dificultada. Requer também que as pessoas tenham acesso à tecnologia e que tenham alguma literacia digital. E muitas vezes está sujeita a falhas tecnológicas, ou da rede, ou dos dispositivos que não funcionam e, portanto, que podem comprometer de alguma forma o decurso da intervenção. A regulação e a legislação são também ainda limitadas e a evidência em algumas modalidades ainda não é sólida. Portanto, temos muitas soluções no mercado e nas App Stores, por exemplo, que não foram estudadas devidamente e que são utilizadas e cujas consequências nós desconhecemos. E, por fim, a segurança dos sistemas informáticos, que sabemos que estão suscetíveis a serem, de alguma forma, quebrados ou invadidos e que, de alguma forma, podem levar à distribuição de dados confidenciais. Portanto, há alguns aspectos importantes que devemos considerar quando pensamos em utilizar uma solução deste género. É necessário perceber desde logo se elas estão adequadas, se o formato e a solução está adequada às nossas necessidades. Se for uma condição muito grave ou uma situação de crise, eventualmente uma intervenção face a face ou a procura de um serviço de urgência serão a melhor solução. É importante perceber se existe evidência científica associada ao desenvolvimento daquela solução, se ela foi devidamente estudada. É necessário perceber se ela é acessível, se a conseguimos utilizar, se é facilmente utilizável, se conseguimos navegá-la para que ela não possa comprometer o nosso progresso no tratamento e se cumpre os critérios necessários de privacidade e confidencialidade. É necessário também perceber se estas ferramentas são acompanhadas de outros tipos de serviços e suporte e acompanhamento por parte de profissionais de saúde ou não. E quem são estes profissionais e se estão registados ou não, por exemplo, na ordem dos psicólogos. Se elas são capazes de serem personalizadas e adaptadas às nossas necessidades reais, dando-lhes resposta, se nos são úteis, porque muitas vezes podem ser programas pré-definidos que de alguma forma não nos são úteis. E pode ser útil perceber se existem recomendações, prescrições médicas, prescrições por profissionais de saúde, recomendações e testemunhos de outras pessoas que têm utilizado estas soluções anteriormente para aferirmos a sua qualidade e, se possível, procurar testar e aceder a demonstrações antes de iniciar este tipo de intervenções. Eu vou então agora falar-vos do projeto InnovSensing, que é o projeto que estamos a desenvolver, que está neste momento a decorrer e para o qual convidamos a participar todas as senhoras que tenham interesse. Portanto, o projeto InnovSensing é um projeto exploratório que é promovido pela Fraunhofer Portugal, em colaboração com a Carnegie Mellon University, nos Estados Unidos da América, e também com a Universidade de Linköping, na Suécia. Este projeto é financiado no âmbito da parceria entre a Fundação, portanto, aqui a Fundação para a Ciência e a Tecnologia e a Carnegie Mellon Portugal. Sendo então que a nossa equipa de investigação está distribuída no que toca a Portugal entre Lisboa e o Porto. No caso do recrutamento, este está a ser realizado maioritariamente no IPO do Porto e também no Centro Hospitalar Universitário de São João. Quanto à equipa de investigação do projeto, esta é uma equipa multidisciplinar que é constituída sobretudo por psicólogos e psiquiatras, mas também por investigadores informáticos, investigadores na área da oncologia e ainda na área da saúde mental.
Quanto ao projeto Inove Sensing em si, este projeto acaba então por surgir na sequência de um projeto anterior que tinha como objetivo explorar o desenho e o desenvolvimento de uma intervenção psicológica online, portanto, junto aqui de sobreviventes de cancro da mama, mas também de profissionais de saúde, como por exemplo psicólogos e psiquiatras. Em relação ao projeto Inove Sensing, este tem 3 objetivos principais, portanto, um dos objetivos é explorar a aceitabilidade e a execuibilidade da recolha passiva de dados através de smartphones e pulseiras desportivas. Portanto, o que é isto da recolha passiva de dados? Tal como a Cristina apresentou anteriormente, todos aqueles dados que são recolhidos de forma automática através de sensor de smartphones ou até de pulseiras desportivas, como por exemplo a frequência cardíaca, o número de passos ou a localização, podem então ser recolhidos e neste caso o nosso objetivo é então estudar a aceitabilidade da recolha e o acesso a estes dados. O segundo objetivo do projeto é desenvolver uma solução inteligente, portanto um modelo matemático preditivo que, através destes dados que são recolhidos de forma passiva dos smartphones e das pulseiras desportivas, tenham a capacidade de avaliar condições como a ansiedade e a depressão, assim como detectar mudanças na sua severidade e prever também a sua evolução ao longo do tempo. E por último, como terceiro objetivo, este projeto objetiva então avaliar a eficácia da intervenção psicológica que foi previamente desenvolvida na melhoria de condições como a ansiedade, depressão, o cansaço e a insónia. Esta intervenção psicológica foi então desenvolvida com o objetivo de fornecer informação não só acerca da doença, portanto do cancro da mama, mas também de todas as suas consequências e efeitos adversos tardios que podem surgir, e tem também como objetivo fornecer estratégias e alguns exercícios que tenham então como objetivo melhorar a gerir aqui estas condições. Tendo em conta que este projeto tem então 3 objetivos, estão em curso 3 estudos, cada um associado a um destes objetivos do projeto. Portanto, em relação ao primeiro estudo, que é o estudo da aceitabilidade, o seu objetivo é então explorar a aceitabilidade por parte de sobreviventes de cancro da mama na recolha destes dados passivos através dos smartphones e das pulseiras desportivas, explorar também aqui a sua percepção quanto à utilidade da partilha destes dados, tanto com profissionais de saúde como com, por exemplo, familiares e até amigos. Explorar ainda formas de visualização, portanto, como é que percepcionam, portanto, como é que estes dados poderão ser transmitidos de forma eficaz, simples e que de facto possa promover depois aqui a diferença. Como é que nós estamos então a realizar este estudo? Nós estamos a desenvolver algumas atividades de co-design e também algumas entrevistas de caráter participativo. O objetivo é então que partilhem connosco a vossa opinião sobre a recolha destes dados, se aceitariam que estes dados fossem recolhidos ou não, se acham que seria útil a partilha destes dados com profissionais de saúde ou familiares, e ainda como é que gostariam que nós fornecêssemos feedback sobre a recolha destes dados e que poderiam então ajudar aqui na transmissão de informação. Este estudo em particular deve ser realizado presencialmente junto da nossa equipa, tanto no Porto como em Lisboa. Em relação ao segundo estudo, portanto, o estudo de recolha passiva de dados, este estudo tem então como objetivo desenvolver um modelo matemático preditivo que, através de dados recolhidos tanto do smartphone dos participantes do estudo, como de uma pulseira desportiva, que neste caso somos nós que fornecemos durante o estudo, venha então a desenvolver este modelo e que tenha posteriormente a capacidade de detectar condições como a ansiedade, a depressão e também prever a sua evolução ao longo do tempo. Portanto, os participantes deste estudo deverão então utilizar a pulseira desportiva e instalar portanto, neste caso, uma aplicação no telemóvel e durante 10 semanas os seus dados irão ser recolhidos, dados como, por exemplo, a frequência cardíaca, o número de passos, o ciclo de sono, também a localização e ainda alguns dados relativamente à utilização de smartphone, que serão posteriormente utilizados para desenvolver então os modelos preditivos. Durante o estudo também serão enviados alguns questionários de modo a recolhermos alguns dados psicológicos. Por fim, temos o estudo da intervenção psicológica online. Cristina, desculpe, ia-te só pedir para ativares o vídeo, por favor.
Portanto, este estudo tem como objetivo estudar a eficácia da intervenção psicológica online que foi desenvolvido. Portanto, esta intervenção pode ser acedida através de uma plataforma online que disponibiliza então um programa de autocuidado baseado na terapia cognitiva ou comportamental e que poderá ter então uma duração de até 10 semanas. Esta intervenção está dividida em vários módulos. Cada um destes módulos tem então portanto, o objetivo de fornecer informação sobre cada um destes efeitos adversos tardios que podem ocorrer após a doença. Também, portanto, fornecem aqui algumas estratégias e aplicam alguns exercícios que o objetivo é então fornecer aqui alguns conselhos de como gerir estas condições. Durante o estudo também há o acompanhamento por parte de um psicólogo, neste caso que faz parte da equipa do estudo. Portanto, no final de cada módulo, o psicólogo entra em contacto através da plataforma, na secção do chat da plataforma, e é neste momento que as participantes poderão então dar a sua opinião sobre o módulo e fazer alguma questão, se assim o pretenderem. Durante este estudo também enviaremos alguns questionários de modo a recolher dados psicológicos e que nos permitirão no futuro perceber se de facto esta intervenção é eficaz. Quem é que pode então participar nestes estudos? Nestes estudos podem participar mulheres sobreviventes de cancro da mama, cujo tratamento primário com intuito curativo tenha terminado há pelo menos 6 meses. As participantes poderão apresentar ou não sintomas de ansiedade, depressão, cansaço, insónia ou disfunção sexual e as participantes deverão também saber utilizar um smartphone ou computador e ter acesso à internet. Como participar? Portanto, quem tiver interesse em participar neste estudo poderá aceder ao nosso site através deste QR Code ou através do link. No nosso site também encontrarão informação adicional sobre cada um destes estudos. Se também tiverem alguma dúvida ou se pretenderem contactar-nos, poderão fazer através do e-mail do estudo, portanto, inova@iterapi.se ou através de contacto telefónico, por chamada ou por mensagem. Também gostaria então de informar que no processo de registro poderão as participantes decidir participar em apenas um dos estudos, em 2 estudos ou então nos 3 estudos. Aqui, em jeito de conclusão, gostaria ainda de, portanto, falar das contribuições que esperamos que este projeto tenha. Portanto, nós esperamos que este projeto permita reduzir as barreiras ao diagnóstico e ao tratamento da ansiedade e depressão em sobreviventes de cancro da mama, permita também melhorar a qualidade de vida relacionada com a saúde e ainda promover a sustentabilidade do sistema de saúde. Deixo agora aqui os nossos contactos e estaremos então abertas a questões e iremos responder. Obrigada às 3, já temos aqui algumas questões, sim, mas posso começar eu por vos fazer uma questão em relação a quem pode estar incluído no estudo. Vocês falaram que eram sobreviventes oncológicas que tivessem acabado há pelo menos 6 meses, mas tem limite? Não. Ou seja, pode ser após 10 anos ter terminado, por exemplo? Sim, sim. Ok. Então, vou aqui correr as questões que foram colocadas. Uma delas era se podiam referenciar algumas aplicações móveis. Esta questão surgiu na altura em que vocês começaram a falar sobre a existência das aplicações. Este é o vosso estudo. Em português, existe mais alguma aplicação que já esteja a ser utilizada? Nós, quando estávamos a preparar esta sessão, queríamos trazer o maior número de exemplos para partilhar. A grande dificuldade é que muitas vezes não encontramos informação sobre a evidência científica destas aplicações e a sua manutenção muitas vezes também não é assegurada. Portanto, algumas das aplicações que eu conhecia deixaram, por exemplo, já de existir ou de ser atualizadas. Eu posso falar numa aplicação em que nós estivemos envolvidos para a promoção da saúde sexual, que penso que está disponível nas App Stores, que é uma app que se chama Anatma. Existem algumas outras aplicações que são utilizadas muito frequentemente para meditação. A Calm é uma delas.
Há algumas soluções, por exemplo, algumas aplicações depois utilizadas em formato de chatbot, que são o ViviBot, mas a grande dificuldade deste tipo de soluções é que muitas vezes não conseguimos encontrar informação suficiente e depois não conseguimos garantir, por exemplo, à data em que eu vos estou a falar deste tipo de aplicações, que elas estejam a ser devidamente mantidas. Portanto, esta é uma dificuldade destas áreas. Consigo sim, falar um pouco sobre aqueles projetos em que nós estamos envolvidos e, por exemplo, no InnovSensing e depois num projeto que vai ser desenvolvido pela Diana, especificamente para desenvolver uma solução ou uma intervenção para sobreviventes de cancro da mama na área da sexualidade e, portanto, para a promoção da sexualidade. Ok, obrigada. Então, pronto, a outra questão era mesmo como saber quais são essas aplicações e a resposta acho que já foi dada. Uma outra questão é como é que se pode aceder a consultas online? Imagino que seja consultas de psicologia nesta área. Sim, muitas clínicas começam já a disponibilizar este tipo de serviços. Aqui posso dar-vos alguns nomes, porque, por exemplo, a Ordem dos Psicólogos lista já algumas plataformas. Uma delas é, por exemplo, a We Care On, é uma plataforma de consultas online que permite prestar esse tipo de serviço e, portanto, onde poderão encontrar também algumas a possibilidade de ter estas consultas remotamente. De qualquer forma, as várias clínicas e os vários profissionais que trabalham nesta área começam também a dar consultas online. Portanto, se isto for algo do interesse da pessoa, a minha sugestão é que abordem o profissional em quem confiam ou com quem trabalhem e perguntem se é possível ter este tipo de acompanhamento online, porque muito provavelmente vai ser possível. Ok. Obrigada. A outra questão é, este estudo é só para sobreviventes, certo, não é? Não para pessoas em tratamento ativo. Exato, sim. Ok. Não temos aqui mais questões. Não temos mais questões. Acho que foi super explícito que vocês conseguiram passar aqui por os vários temas e que efetivamente é uma necessidade termos este tipo de soluções disponíveis nos dias de hoje. Vocês falaram também muitas vezes dos fóruns que existem e ainda bem que existem, mas também do perigo que muitas vezes surge por não serem fóruns mediados e depois estamos a difundir muitas vezes informação errada. E, portanto, acho que é mesmo importante termos esta evidência e este acompanhamento profissional numa era em que as redes sociais estão aí, vocês vão ter também essa percepção, não é, de como é que a informação e nestas mulheres de cancro da mama, nestes últimos anos a informação começou a surgir por todos os lados e muitas vezes, e aquilo que nós também sentimos e que nos chega, é pessoas muito confusas, né, e baralhadas porque recebem muitos inputs de sítios diferentes. Por isso, obrigada. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Eu, por acaso, gostava de acrescentar, porque, pronto, como estamos a fazer uma divulgação online, é normal que as pessoas não sejam todas nem do Porto nem de Lisboa. Em relação ao estudo de aceitabilidade, eu de facto referi que este estudo deveria ser presencial, até por causa da atividade que propomos os participantes de fazer, mas em relação aos outros estudos, eles poderão ser feitos completamente online, completamente à distância. Em relação à entrega dos relógios, portanto, das pulseiras desportivas, nós também enviamos por correio, asseguramos aqui depois a instalação das aplicações e o apoio por via videoconferência, por exemplo, por Teams, Zoom, WhatsApp, o que for mais conveniente para a participante. Portanto, mesmo senhoras que sejam de outras regiões poderão também participar se assim estiverem interessadas. Obrigada, Beatriz, foi muito importante terem referido isso, porque eu também tinha ficado com essa ideia, depois não fiz a pergunta, porque acho ótimo conseguirem chegar ao país todo. Pronto, acho que não temos, estava aqui só a ver as mensagens, não temos mais perguntas, a agradecerem que foi muito importante, que passaram aqui por pontos essenciais. E eu tenho só que vos agradecer
por hoje e pelo trabalho que estão a fazer, e vamos continuar também a ajudar-vos a divulgar para conseguirmos chegar a mais mulheres. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a nós. Qualquer dúvida, estamos disponíveis para responder. E uma boa noite. Boa noite. Boa noite.